Olá, irmãos. Bom, vamos falar hoje sobre Apocalipse, coronavírus e a igreja. Muito se fala sobre esse assunto, sobre o comportamento da igreja, sobre o que está acontecendo e a sua relação com os tempos do fim, que para mim parece inegável. Olhando para as escrituras, em primeiro lugar, é claro, e para os acontecimentos mundiais. Muita gente me pergunta se quando eu escrevi Aniquilação à Última Hora, que eu lancei em 2018, foi o primeiro volume da trilogia, onde há uma epidemia em uma cidade controlada por pessoas para depois soltar essa epidemia no mundo. Se eu sabia, se eu tive revelação, se é a mesma coisa. Não sabia, eu só observei o que acontecia no mundo e eu só olhei para as escrituras, mas eu acho que tem muito a ver com o que está acontecendo agora. Então, enfim, se você leu a Aniquilação, é uma das pessoas que me pergunta, você sabe do que eu estou falando. Se você não leu, aqui nos links tem aqui o link para você adquirir se você quiser, tá bom? Mas nesse tempo de coronavírus, o que a Igreja de Cristo deve ter em mente? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: esse é um tempo de sermos a palavra, além de pregarmos a palavra. A palavra de Deus, que é o próprio Cristo, ela deve não estar somente na nossa boca, onde também deve estar, mas deve estar principalmente em nossa atitude. Ela deve ser viva em nós, Cristo em nós. Agora não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, Gálatas 2:20 nos diz. Então, você já pensou quantas pessoas sem poder trabalhar vão passar fome? Vão passar necessidades sérias? Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas estão à beira de não ter o básico nas suas casas e não poder ganhar o dinheiro, porque tem gente que trabalha para comer no mesmo dia com o dinheiro que ganha. E é agora que a igreja tem que se mostrar presente, prestando atenção no samaritano e no que ele fez com aquele que estava à beira do caminho, prestando mais atenção nisso do que nas nossas brigas sobre abrir ou não um templo. Não que isso não seja importante, eu vou falar disso também. Mas a primeira coisa é olhar para o próximo. As coisas vão ficar muito complicadas. Pessoas queridas, principalmente idosas, vão morrer. Pessoas não vão ter o que comer. Não tem nem sabonete para lavar as mãos. E nós estamos mais preocupados se vamos abrir a igreja ou não em discutir sobre isso. Pregar a palavra nunca pode ser interrompido. E nós pregamos onde estivermos, não precisamos estar em um templo para pregar. Então, se quem vai fechar a igreja ou quem vai deixar aberta, não importa, a palavra vai ser pregada e deve ser pregada do mesmo jeito, a tempo e fora de tempo, sem parar. Mas também é preciso viver a palavra, é preciso ajudar, é preciso ser o povo de Deus. O povo de Deus é o povo que se parece com Cristo, é o povo que ajuda, é o povo que estende a mão, é o povo que ama, é o povo que se sacrifica pelo outro. E agora há uma oportunidade das maiores, se é que já não havia, e havia muito no nosso país, que tem muitas pessoas necessitadas, mas agora ela está muito evidente para que mostremos que somos como Cristo. Então, ajude. E falando já um pouco sobre essa questão de abre a igreja, fecha a igreja, abre a igreja porque a palavra de Deus tem que ser pregada, porque não pode, a autoridade humana está acima da autoridade da Escritura, é verdade. Mas fecha a igreja porque não podemos colocar as nossas ovelhas em risco. Em risco é uma aglomeração, não é só a igreja que está fechando. Então fecha a igreja, também tem sua razão. Os dois lados têm sua razão. Então eu acho que essa discussão não seja tão a discussão não seja tão importante. Eu acho que cada um deveria deixar o outro fazer o que o Senhor colocou em seu coração. Se fosse
algo apenas contra a igreja, que é algo que vai vir à frente, tá? Eu vou falar sobre isso também, que essa epidemia é só uma amostra do que virá, é o que eu acredito, é o que eu vejo olhando para os acontecimentos e para as escrituras. Se fosse uma coisa só contra a igreja, eu seria o primeiro a desobedecer e ser preso por isso. Porque eu pregaria o evangelho e diria, importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas não é. Bares, restaurantes, empresas, até transporte público aqui no estado do Rio estão cogitando suspender. Enfim, está tudo fechando. Então não é uma perseguição contra a igreja. Também não estou dizendo que Satanás não está usando isso para atingir a igreja, mas estou dizendo que não é uma perseguição contra a igreja. Então eu não vejo base para dizer que é por perseguição à igreja. De outro lado, eu vejo também que é até científico que uma pessoa desanimada, em pânico, com medo, sem fé, tem o seu sistema imunológico afetado e isso atrapalha a própria epidemia, a própria pandemia, né? Porque é no mundo todo, porque as pessoas ficam mais vulneráveis. Então, algumas pessoas precisam do templo. Não é o nosso assunto do vídeo, não é o ideal. Combato isso no meu livro também, Dentro da Igreja Longe de Deus. Se você vir aqui no link também, você pode comprar, ele é best-seller no Brasil. Mas o fato é que alguns precisam, foram acostumados assim, a precisar do templo. E fora dele vão se esfriar, e aí vão cair no pânico, no medo, vão se desviar e vão ficar até mais suscetíveis à doença. E isso nem falando espiritualmente, não, cientificamente apenas. Né? A fé produz isso, aumenta as defesas do organismo, o estado emocional melhora a imunidade. E espiritual é óbvio, mas espiritual, principalmente eu digo, nós não estamos na igreja quando estamos no templo, ou somos igreja só no templo, nós somos igreja o tempo todo. Tá? Portanto, eu vejo que essa discussão não tem sentido, principalmente quando o principal é olhar para o que está acontecendo, anunciar o evangelho, anunciar que Cristo vai voltar, anunciar que isso que está acontecendo parece estar sendo usado por Deus como um clamor de arrependam-se, creiam no evangelho, porque muito pior está por vir, como diz a Escritura. Devíamos estar anunciando e apregoando isso para todos os lados e sendo a palavra, ajudando as pessoas. Quero fazer um alerta especial. São poucos os ministérios sérios que existem. Muitos são mercadores da fé, que promovem barganhas, que promovem ganhar dinheiro com base na fé dos outros. Mas há muitos sérios. E esses sérios não promovem barganha, eles pedem oferta por amor e muitas vezes eles vivem quando os convidam e recebem ofertas de amor, não cobram nada para ir às igrejas. E vendem seus materiais, são músicos, são escritores como eu. O nosso ministério vive 95% ou 90% dos meus direitos autorais, que eu tenho doado 100% todos os meses ao Ministério Muros do Evangelho. Só que sem agendas, nós não recebemos ofertas. Pela internet, temos alcance de mais de 1,5 milhão de pessoas, mas muito poucos ofertam porque as pessoas se acostumaram a ofertar por interesse, por barganha, não fazem por amor. Quando a gente diz que não tem garantia que Deus vai abençoar porque vai ofertar, as pessoas não ofertam. E também os livros, obviamente, nesse momento de crise, você vende muito menos, até pela internet. As pessoas estão apreensivas, guardam dinheiro, não sabem o que vai acontecer. E também não há cultos, né? E nós vamos a muitas igrejas levar nossos livros com agendas. E esse é o nosso exemplo. Estou falando isso aqui para você ajudar a gente. Tem um link aqui embaixo, ajude-nos se você quiser nos ajudar. Se você comprar um dos nossos livros aqui no link também você ajuda. Mas há muitos outros. E são fiéis, são verdadeiros cristãos. E não são daqueles que barganham. São daqueles que dependem de Deus. Só que esses estão tranquilos. A tentação da preocupação vem. Porque a gente, por exemplo, no ministério, a gente não tem recurso para aguentar mais de 2 meses. Não tem. Se não entrar recurso, o ministério
as pessoas que trabalham nele, o ministério vai parar, enfim. Só que a gente confia em Deus. A gente sabe que Deus vai levantar pessoas e vai levantar os seus meios para sustentar. Só que ele vai levantar você. E não só para nós, não, mas para outros ministérios sérios que você conheça. Fiz uma postagem há pouco tempo aí, marquei, né, alguns ministérios que eu conheço, que são sérios, que certamente estão precisando da sua ajuda. Tá? Dá uma olhada no Facebook, aí, no Instagram. Aqui embaixo tem nossas redes sociais, aproveita e nos segue lá. Twitter, Instagram, Facebook, segue, curte. E ajude, tá? E principalmente seja a palavra de Deus ao mundo, ao povo. A quem não vai ter o que comer, a quem não pode trabalhar, ao taxista que olha para a rua vazia, ao motorista de aplicativo que não tem quem transportar, a quem vive de vender coisas na rua, camelôs, a pessoas que vivem do esporte, de vender coisas em estádio de futebol, precisam disso para o seu sustento, para sustentar seus filhos, a pessoas que vão ouvir os seus filhos dizerem: pai, mãe, o que nós vamos comer hoje? E talvez nada, ou talvez um pouquinho de arroz e feijão, porque o pai e a mãe não têm o que comer. E nós, igreja, preguemos sim, porque o coronavírus é um alerta de Deus a essa geração. Temam ao Senhor muito mais do que um vírus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Preguemos a tempo e fora de tempo. Mas sejamos a palavra. Ajudemos. Mesmo que estejamos em dificuldade, dividamos o que... Bom, vou voltar aqui porque por algum motivo cortou o vídeo. Então eu estava dizendo que nós devemos dividir aquilo que temos. Porque assim nós teremos autoridade naquilo que pregamos e naquilo que falamos. No mais, minhas opiniões sobre esse coronavírus, muita gente pergunta, quer saber. A primeira é que nós devemos seguir as recomendações, ter as precauções, não devemos tentar a Deus. Não é porque Deus nos protege, nós cremos nisso, que nós vamos sair por aí pronto a nos contaminar. Mas também não devemos temer, não devemos ser dominados pelo espírito do medo. Não devemos ser dominados pelo pânico. Por quê? Primeiro, porque o perfeito amor que está em nós lança fora todo medo. E segundo, porque medo de quê? Se viver é Cristo e morrer, para nós é lucro. Não é verdade? Bom, é inegável que a China foi onde apareceu esse vídeo e à custa da queda do mundo inteiro, a China está se dando bem, porque hoje lá a bolsa já está subindo, ela vai comprar commodities do mundo inteiro muito mais barato e acabar com a sua crise, que estava piorando cada vez mais, e a sua guerra comercial com os Estados Unidos. A minha opinião, por mais que digam ao contrário, é que esse vírus foi fabricado em laboratório, ou pelo menos descoberto na China e lançado de propósito. Não posso afirmar, é só opinião, mas também não muda nada na pregação do Evangelho, não muda nada em nada do que eu falei aqui, é só opinião, tá? E uma coisa eu tenho certeza, o espírito do anticristo está por trás de tudo isso. E outra coisa também eu tenho certeza, isso é só uma amostra do que virá. Porque imagine se essa epidemia fosse, por exemplo, de varíola, de uma modificação do vírus da varíola que matasse 80% das pessoas. Ou da gripe espanhola, como eu coloquei no livro Aniquilação à Última Hora, de 2018. Tá? Aquele livro de 2018 está impressionado com o que eu escrevi lá. Lembro, não recebi revelação profética, não sou vidente, Deus não me deu nada do céu. Não, eu só observei e escrevi. Tá? Se ele me usou, não sei, parece que sim. Estou escrevendo o volume 2, inclusive, para lançar esse ano, querendo Deus. Então, essas coisas acontecem. Se fosse a gripe espanhola, que está lá na Aniquilação 1, como eu dizia, e modificada de forma a voltar a matar em um dia, na mesma proporção, ou até pior do que matou em 1918, imagina como a situação estaria, não é verdade? E nós não devemos temer. Nós devemos seguir em frente, pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, mas
viver a palavra e não entrar em discussões, perdão da palavra, mas idiotas, de abrir ou não o templo. Porque enquanto estamos discutindo, deveríamos estar pregando. Deveríamos estar pelo menos combatendo o falso evangelho, que também é uma forma de anunciar a Escritura. Mas, principalmente, sendo a palavra de Deus em ação. Nós somos cartas de Deus ao mundo. Nós somos por onde Deus mostra ao mundo o seu Filho Jesus Cristo, principalmente. Então, que a nossa ação seja nesse sentido. Ajudemos as pessoas, tenhamos braços estendidos, ajudemos os ministérios sérios que acompanhamos, para que o nosso amor e o nosso serviço a Deus não fique só em palavra, mas seja demonstrado pelo fruto e pelo sinal principal de que alguém é discípulo de Cristo, que é o amor. Dias difíceis parecem vir, mas nós não tememos e confiamos em nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Se vivermos é por Cristo, se morrermos é lucro, estaremos com Ele para sempre. Então façamos tudo em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.